Olá, bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que vocês vão ver esse vídeo, o importante é que vocês vejam, aprendam, aproveitem o máximo desses conteúdos, dessas videoaulas. Hoje vamos falar um pouquinho da teoria angular entre as retas no plano cartesiano. Esse assunto vai ser bem interessante para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre retas, que já começamos na unidade anterior. E aqui vamos dar continuidade, falando agora um pouco sobre essa parte aí de ângulos. Então vamos lá. Primeiro, o declive de uma reta. Primeiro passo para a gente entender isso aqui é entender, vamos falar de um ângulo entre uma reta. Mas esse ângulo ele vai se referir a quem? Ao quê? O ângulo a que eu me refiro aqui, pessoal, sempre vai ser em relação à reta e o eixo x. Então, se eu tenho isso aqui, olha só, vamos lá. Não repare bem aqui no desenho, viu? Ó. Mas eu tenho aqui o eixo y. Deveria ser reto, tá certo? Eixo y. E aqui eu tenho o eixo x, ó. Eixo x. Se aqui eu tenho uma reta qualquer, olha só aqui, ó. Vou chamar aqui de reta R. Qual é o ângulo ou declive? Declive, a que eu me refiro aqui é o ângulo. Qual é o ângulo que eu estou me referindo? Porque percebam que aqui eu tenho esse ângulo, eu tenho esse ângulo, eu tenho esse, ou seja, eu tenho vários ângulos. Sempre vai ser o ângulo que essa reta faz em relação ao eixo x. Quando eu falar de declive de uma reta, ângulo de uma reta, sempre vai ser esse ângulo aqui, ó. O ângulo que a reta faz com o eixo x. Sempre analisando aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o ângulo dessa reta. Só que, sempre que eu me referir a esse ângulo, eu não vou falar exatamente do ângulo. Eu vou falar de uma coisinha, que é o quê? A tangente desse ângulo, algo que já foi estudado por vocês. Então, eu não vou falar de alfa, eu vou falar da tangente de alfa. Só que a tangente de alfa vai receber um nomezinho especial, que é essa letrinha m. O que é essa letrinha m? Isso daqui vai ser o coeficiente angular dessa reta. Então, esse m aqui é o que eu chamo de coeficiente angular dessa reta. Pronto. Então, esse aí vai ser o coeficiente angular dessa reta. Então, sempre que eu falar de declive de uma reta, eu vou me referir ao coeficiente angular dessa reta, que vai ser quem? Essa letrinha m. Bom, mas será que sempre eu vou ter que medir esse ângulo para poder saber quem é que vai ser esse coeficiente? Não. Graças aí à geometria analítica, a matemáticos anteriores, a gente consegue descobrir esse coeficiente de uma maneira mais prática. Como é que seria isso? Imagine que aqui eu tenho um ponto, vou chamar aqui de ponto A dessa reta. Aqui eu tenho um ponto B dessa reta, pode ser em qualquer lugar dessa reta. E aí, se eu tenho aqui um ponto A, quer dizer que aqui eu vou ter o quê? X do ponto A. Se aqui eu tenho um ponto A, então isso quer dizer que aqui, ó, eu vou ter o Y do ponto A. Se aqui eu tenho um ponto B, quer dizer que aqui eu vou ter o X do ponto B. Se aqui eu tenho o Y de B, ou se aqui eu tenho um ponto B, então aqui, refletindo aqui no eixo Y,
eu vou ter o y do ponto B. Professor, o que é que isso tem a ver com alfa? Vamos já ver. Se eu continuasse aqui, ó, percebam que essa linha que eu estou fazendo aqui tracejada, ela vai ser o quê? Paralela ao eixo X. Já que é paralelo, quer dizer o quê? Que os ângulos correspondentes vão ser iguais. Lembrando que aqui é 90 graus. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Então, quem é que vai ser a tangente de alfa? O m, que é igual a tangente de alfa. Só para relembrar aqui, o que é que vem a ser a tangente de um ângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é essa medida aqui, ó. Então, essa medida aqui vai ser a distância daqui até aqui. Ou seja, YA menos YB dividido por quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o adjacente? É essa distância aqui, ó, daqui para cá, que aqui vai ser, ó, x de A menos x de B. X de A menos x de B. E é assim que eu vou descobrir quem é que vai ser o coeficiente angular de uma reta no plano, conhecendo pelo menos dois pontos. E aí eu faço y do primeiro ponto menos y do segundo, dividido por x do primeiro ponto menos y do segundo ponto. É importante aqui, professor, se eu inverter a ordem aqui, tem algum problema? Não. Só que se eu começar pelo ponto A, tenho que terminar no B, tanto em cima como embaixo. Se eu inverter e começar pelo B até o A, não tem problema. Alguns livros vocês vão ver isso. Vai ser YB menos YA, XB menos XA. Só que aí, se eu começar pelo B, aqui eu também vou ter que começar pelo B. Pronto. Então, isso aí é o coeficiente angular dessa reta, da reta R. Vamos avançar um pouquinho mais, encontrar outros caminhos de descobrir esses coeficientes e ver, analisar direitinho para que isso vai servir. Olha só aqui, ó. Neste caso aqui, vamos calcular o coeficiente angular de uma reta cuja equação geral é conhecida como AX mais BY mais C igual a zero. Bom, se eu já tenho a equação da reta, por exemplo aqui, ó, como é que eu vou descobrir quem é que vai ser o coeficiente angular dessa reta? Bom, pessoal, nesse caso vai ser muito fácil. O coeficiente angular dessa reta vai ser igual a menos A sobre B. Acabou-se. Só que, claro que eu não vou deixar vocês só com essa informação. Eu vou explicar a vocês como chegar nessa informação. Então, olha só, pessoal, comigo aqui. Lembremos que se eu conheço dois pontos que pertencem à reta, a equação geral vai ser essa daqui, ó. Se eu tenho... como é que eu vou encontrar a equação geral de uma reta? Vamos relembrar aqui, ó. Eu vou calcular o determinante, esse determinante aqui, ó. O x e o y, que é um ponto qualquer. Aqui eu vou ter, ó, x de A, y de A. Aqui eu vou ter, ó, x de B, y de B. Aqui eu completo com 1 e 1. E aqui eu fecho, ó. Para que isso aqui forme uma reta, só para relembrar, se esse ponto qualquer da reta, esse ponto A que é dado, o ponto B que é dado, formar uma reta, quer dizer que esse determinante aqui tem que ser igual a zero. Não vou colocar aqui igual a zero, porque eu já vou começar a mexer aqui.
Então, só para relembrar, como é que eu vou achar o determinante aqui desta reta? Repete a primeira coluna, que é o x, x de A e o x de B. Aqui eu tenho o y, YA e aqui o YB. E aí eu faço o seguinte, ó, vão ser 3 descendo e 3 subindo. Aqui eu faço, olha só, x que multiplica y de A. Então aqui eu vou ter, ó, y de A multiplicado por x. Aqui eu vou ter, ó, x de B multiplicado por y. Aqui eu vou ter, ó, x de A multiplicado por y de B. X de A multiplicado pelo y de B. Esse aqui é o pontinho, multiplicado. Aqui também. E agora subindo, ó, aqui eu vou ter x de B multiplicado por y de A. X de B multiplicado pelo y de A. Aqui eu vou ter, ó, YB multiplicado por x. YB multiplicado por x. Aqui eu vou ter, ó, x de A multiplicado por y. X de A multiplicado por y. E o seu determinante é sempre o quê? Esses resultados menos esses aqui. Eu já vou fazer aqui um pouquinho arrumado. Já vou deixar aqui, ó, o x próximo do x. Vocês vão ver por quê daqui a pouco. Então, aqui eu tenho, ó, y de A que multiplica x menos y de B multiplicado por x. Agora eu vou fazer aqueles dois que tem um y, que é esse aqui, ó, esse e esse, ó. Que aí vai ser mais x de B que multiplica y menos quem? X de A que multiplica y. Agora eu faço o quê? Esse valor que está aqui embaixo menos esse valor que está aqui em cima. Vou fazer, ó, mais, cuidado só com a ordem para não errar besteira, x de A que multiplica YB menos x de B que multiplica y de A. E isso daqui vai ser igual a 0. E agora, professor? Agora eu vou colocar, ó, percebam que aqui eu tenho um termo semelhante, que é o x. Vou colocar o x em evidência. Então, aqui vai ficar, ó, YA menos YB em evidência, multiplicado por x, mais, aí aqui, ó, vou colocar em evidência, x de B menos x de A, e vou colocar de novo aqui, ó, o y em evidência. Aqui, ó, vai ficar mais, e essa parte aqui nem vai interessar tanto agora. X de A multiplicado pelo y de B menos x de B multiplicado pelo y de A igual a 0. Percebam que esse aqui é o valor de A. Ó. Comparando com a equação geral da reta, esse daqui é o valor de A. Esse daqui é o valor de B, que é o valor que está multiplicando o y. Ó, valor de A, valor de B. E tudo isso aqui, ó, que não multiplica x nem y, vai ser o valor de C.
Bom, eu falei que a equação da reta é menos a sobre b. Será que faz sentido esse negócio? Olha só, eu sei que se eu dividir a por b, se eu fizer aqui a divisão de a por b, o que é que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser YA menos YB dividido por x de b menos x de a. Só que aqui eu tenho um pequeno probleminha. Lembram que eu falei para vocês que para achar o coeficiente, a ordem aqui dos pontos deve ser o mesmo. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por menos 1, em cima ou embaixo. Se eu colocar aqui o menos 1 em evidência aqui em cima, o que é que vai acontecer? Esse valor que era positivo vai ficar negativo, esse que era negativo vai ficar positivo. Então, aqui vai ser YB menos YA dividido por quem? Dividido por x de b menos x de a. Acontece que isso daqui é exatamente o coeficiente, tá certo? Lembrando que aqui, se eu coloquei aqui menos 1, eu estou fazendo o quê? Se eu coloquei o menos 1 em evidência, quer dizer que isso daqui vai ser o quê? Menos, deixa eu voltar aqui, isso daqui vai ser menos YB a XB, XA, isso aqui é o coeficiente angular, menos M. Quer dizer que menos M é igual a sobre B. Se eu multiplicar por menos 1, portanto, eu vou ter que o valor de M vai ser exatamente igual a menos A sobre B. Professor, eu vou ter que sempre fazer isso? Não, mas precisa entender isso. Entender que quando eu tenho uma equação de uma reta, para saber quem vai ser o seu coeficiente angular, é só fazer menos A sobre B. A justificativa é essa daí. Tem outras em outros livros? Tem outros caminhos, tá certo? Mas a maneira que eu achei interessante de mostrar a vocês é essa aí. Até porque a gente vai aproveitar isso aqui daqui a pouco. Bom, avançando aqui, nós temos a equação da reta. Então, por exemplo, aqui, tem nem muito o que fazer. Eu tenho aqui a equação reduzida da reta. Bom, mas aqui eu tenho a equação geral da reta. Esqueçam por enquanto que está aqui embaixo. Se eu quero saber quem é que vai ser o coeficiente angular dessa reta, não tem bronca. Primeiro passo é saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Lembrar que o A é quem está multiplicando x. A é 2. Quem é o B? O B é igual a menos 7. Quem é o C? O C é igual a 1. Então, o coeficiente angular vai ser igual a menos A sobre B. Então, vai ser o quê? Menos 2 sobre menos 7. Menos com menos dá igual a 2 sobre 7. Então, de acordo com o que acabamos de ver, para achar o coeficiente angular de uma reta é só fazer isso. Menos A sobre B. Só que existe um modelo de equação que eu vou chamar aqui de equação reduzida da reta. O que é que vem a ser a equação reduzida de uma reta? A equação reduzida de uma reta é a equação da reta onde o y vai estar em evidência. Então, nessa equação aqui, que está na forma da equação geral da reta, quem é que vai ser a sua equação reduzida? Eu vou pegar esta equação aqui e vou isolar o valor de y. Só isso.
E aí eu vou ter a equação da reta. E aí vamos observar algumas coisinhas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui vai ficar menos 7y. E isso daqui vai ser igual a menos 2x menos 1. Aí aqui eu vou multiplicar por menos 1. E isso daqui vai ser, ó, 7y é igual a 2x mais 1. Só que eu não isolei ainda o y. Vou isolar o y. E y vai ser igual a 2x dividido por 7. Eu já poderia colocar geral, mas eu vou separar. Vou explicar por quê. Mais 1 sobre 7. Esse valor que estava aqui multiplicando, usando a operação inversa, veio para cá o quê? Dividindo. Então, essa daqui é o que eu chamo de equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. Qual é a vantagem da equação reduzida da reta? Olha, quem é o coeficiente angular? 2 sobre 7. O valor que está multiplicando o x é o que eu chamo de coeficiente angular da reta. Vai ser o valor de m. m vai ser igual a 2 sobre 7. Esse daqui, ó, 1 sobre 7, vai ser o coeficiente linear da reta. Que a gente normalmente usa um n. n é igual a 1 sobre 7. Professor, já apareceu mais um aí, que é o coeficiente linear dessa reta. O que é que isso significa? Significa dizer que se eu for esboçar essa reta vai cortar o eixo y no ponto 1 sobre 7. Vou colocar aqui, ó, corta o eixo y no ponto 1 sobre 7. E esse aqui é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, fica mais claro quando eu tenho a equação reduzida da reta. Vamos avançar aqui, senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Pronto. Uma situação interessante é quando eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto qualquer. Porque até o momento, eu só consigo encontrar a equação de uma reta se eu conheço dois pontos de uma reta. Mas se eu conhecer o coeficiente angular, digamos aqui, ó, o coeficiente angular é igual a 2. E eu sei que a reta passa pelo ponto 1, 4, então eu consigo dizer quem é que vai ser a equação dessa reta. Basta eu usar isso aqui, ó. Só que eu vou usar isso aqui em um outro formato, da seguinte maneira. Olha só aqui, ó. Aqui embaixo não é 1? Então, esse valor vezes esse, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Y menos y0 é exatamente igual a m que multiplica x menos x0. Esse aqui também é um formato de uma equação da reta. Não é equação geral, não é equação reduzida, mas eu posso chamar isso aqui também de equação da reta. E aí, nesse caso, o que é que eu preciso substituir? Esse x0, y0 é o ponto que eu conheço. E esse m é o coeficiente angular que eu conheço. Então, para achar a equação dessa reta, eu faço, ó, y menos 4 vai ser igual a 2, que multiplica x menos 1. Pronto. Essa daqui é a equação da reta. Professor, e se eu quisesse achar a equação geral dessa reta? É só desenvolver isso aqui, tá certo? E aí vai ficar o seguinte, ó, multiplicando aqui, ó, chuveirinho aqui e aqui. E já passando para o primeiro membro, eu vou ter o seguinte, ó, menos 2x
mais y menos 4. Aí aqui eu tenho menos 2, o inverso é mais 2, igual a 0. Aí aqui vai ficar ó, menos 2x mais y menos 2 igual a 0. Aqui ó, eu posso multiplicar por menos 1 essa equação. E aí aqui vai ficar ó, 2x menos y mais 2 igual a 0. Essa daqui é a equação geral dessa reta. A equação geral da reta que passa pelo ponto 1, 4 e tem o seu coeficiente angular igual a 2. E para achar a equação reduzida, seria isso aqui, ó. Menos y vai ser igual a menos 2x menos 2. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que o y é igual a 2x mais 2. Essa daqui seria a equação reduzida. Então, vamos lá. Equação geral. E essa aqui, a equação reduzida. Então, é mais uma situação onde eu consigo encontrar as equações da reta. Ainda tem as paramétricas, né? Que já foi visto aí nas primeiras aulas. Avançando aqui um pouquinho. Condição de paralelismo. Primeiro, o que é que vem a ser paralelismo? É quando duas retas elas são paralelas, ou seja, não se cruzam. Então, tem aqui a reta R, por exemplo, ela é paralela à reta S. Isso quer dizer o quê? Se eu prolongar aqui, ó, no máximo que eu quiser aqui prolongar, essas retas nunca vão se cruzar. Se nunca vão se cruzar, quer dizer que vão formar o mesmo ângulo em relação ao eixo X. Vão formar aqui o mesmo ângulo. Quer dizer que esse ângulo aqui, alfa, é exatamente igual a esse ângulo aqui, alfa. Bom, já que os ângulos são iguais, quer dizer que seus coeficientes angulares também são iguais. Então, se eu tenho que o coeficiente angular da reta S é exatamente igual ao coeficiente angular da reta R, isso quer dizer que a reta R ela é paralela à reta S. Esse aí vai ser a condição de paralelismo. Muito simples, né? Então, se a questão afirmar que elas são paralelas, com certeza seus coeficientes vão ser iguais. Tá ok? Agora, para encerrar, vamos ver aqui a última condição, um dos pontos mais importantes do capítulo, tá certo? Que é a condição de perpendicularismo. De acordo com o teorema aqui colocado, diz o quê? Primeiro, duas retas perpendiculares são retas que formam um ângulo reto entre si. Então, são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o que é que vai acontecer? O teorema está afirmando que se eu multiplicar o coeficiente de uma reta pelo coeficiente da outra reta, o resultado vai ser igual a menos 1. Tá certo? Então, com certeza, elas vão ser perpendiculares e vice-versa. Vamos só ver aqui por que isso é verdade. Não vou fazer o teorema por completo. Tem lá no material de vocês, tem as duas partes. Vou mostrar aqui apenas uma parte da demonstração. Bom, se esse ângulo aqui é alfa 1, esse daqui, ó, que é o coeficiente angular da reta S, é o alfa 2. Vamos começar por aqui. A tangente de alfa 1. E o outro vai ser o quê? A tangente de alfa 2. Mas antes, eu gostaria que vocês percebessem que o alfa 2 é a mesma coisa que alfa 1. Opa, só um pouquinho. É a mesma coisa que
alfa1 mais 90 graus. Lá da geometria plana que nós vimos, percebam que esse ângulo externo ele é sempre igual aos outros dois ângulos não junto aqui a eles, os ângulos opostos, certo? Se eu somar esse mais esse, é sempre igual a esse ângulo externo. Ou, se preferirem, eu posso fazer o quê? Completar aqui. Como eu sei que a soma é igual a 180, então esse ângulo aqui, eu posso dizer que ele é 90 menos alfa1, tá certo? E a soma dos dois é igual a 180. Então, se vocês tiverem dificuldade em perceber isso aqui, tá certo? É só fazer isso aqui, ó. 90 menos alfa1. Deixa eu voltar aqui, ó. Menos alfa1 mais alfa2. Opa! E isso daqui é igual a 180. Aqui ficou claro. Então, eu tenho o seguinte, ó. Quem é que vai ser o alfa2, né? Que é a minha função aqui. O alfa2 vai ser 180 menos 90, que é 90. Aqui eu tenho menos alfa1, vem para cá mais alfa1. Alfa2 é igual a 90 mais alfa1, como já tinha mostrado a vocês. Bom, então quer dizer que o coeficiente angular da reta S, esse aqui é da reta R. Na reta R. E aqui eu tenho o coeficiente angular da reta S, vai ser a tangente de quem? A tangente de alfa2, que é a mesma coisa que alfa1 mais 90 graus. Tá certo? E aí vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Eu até coloquei mais uma página só para fazer isso. Então vamos ver aqui, ó. Quem é que vai ser? Tem uma relação trigonométrica que eu não sei se vocês viram, tá certo? Ó, que diz que a tangente de alfa1 mais 90 graus é igual ao seno sobre o cosseno, ou seja, é igual ao seno, a tangente de qualquer ângulo, a tangente é igual a seno sobre cosseno, é igual ao seno de alfa1 mais 90 graus, dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, de alfa1 mais 90. Então, isso quer dizer o quê? Que a tangente de qualquer ângulo é igual a seno sobre cosseno desse mesmo ângulo. Existe uma outra relação trigonométrica que diz o seguinte, que a soma de dois ângulos, seno da soma é igual a seno do primeiro, seno de A, multiplicado pelo cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, multiplicado pelo seno do segundo. Tudo isso aí dividido, ó. Isso aqui é uma relação trigonométrica que existe, que vocês devem ter visto lá na trigonometria, quando viram matemática básica 2, se eu não me engano. Mas isso aqui é fácil. Qualquer livro de trigonometria explica isso aqui, passo a passo. Pronto. Cosseno da soma. Cosseno da soma vai ser o quê? Vai ser o cosseno do primeiro multiplicado pelo cosseno do segundo menos seno do primeiro multiplicado pelo seno do segundo. Professor, o que é que isso tem a ver? Ainda lá da trigonometria, nós temos aqui que
Quem é que vai ser o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Então, já posso dizer que isso aqui é zero. Isso aqui também é zero. Zero multiplicado por qualquer coisa dá zero. Então, aqui morreu, ó. Acabou-se. E aqui eu vou ter, ó, cosseno de 90. O cosseno de 90... Peraí, aqui eu errei alguma coisa. Aqui vai ser, ó, cosseno de alfa 1. Pessoal, desculpa. Cosseno de alfa 1 vezes seno de 90 graus. Tá certo? Ó? Vai ser seno do primeiro multiplicado pelo cosseno do segundo, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Essa é a regra. Seno, cosseno, cosseno, seno. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tem até uma musiquinha para isso. E aqui não, quando é cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Bom, e eu sei que o seno de 90, ele é exatamente igual a 1. Seno de 90 é exatamente igual a 1. Então, isso quer dizer que aqui o resultado vai ser, ó, cosseno de alfa 1 dividido por menos o seno de alfa 1. Pessoal, seno sobre o cosseno é igual a tangente. Mas se eu inverter e colocar o cosseno sobre o seno, isso aqui vai ser o quê? A cotangente. Então, aqui vai ser, ó, mais com menos, aqui vai ser menos, menos a cotangente. Só um pouquinho. Menos a cotangente de alfa 1. Professor, apareceu troço aí. Agora, cotangente. Que danada é cotangente? A cotangente, por definição, é a mesma coisa que o inverso da tangente. Como exemplo, assim, ó, é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa 1. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, quer dizer que a tangente de alfa 1 mais 90 é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa 1. Então, vamos voltar aqui para o que a gente tinha inicialmente. Olha só. Então, eu posso dizer que MS, o coeficiente angular da reta S, é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa 1. Bom, a questão aqui está dizendo que o produto é igual a menos 1. Será que é mesmo? Vamos ver aqui, olha só. Se eu faço MR multiplicado por MS, o que é que vai acontecer? Opa, MS. Quem é o MR? MR é igual a tangente de alfa. Quem é o MS? Acabei de achar aqui, ó. É igual a menos 1 dividido pela tangente de alfa. Se eu cortar esse valor com esse aqui, o resultado vai ser igual a menos 1. Então, daí eu consigo mostrar a vocês que o coeficiente angular MR multiplicado por MS, o resultado vai ser igual a menos 1, como eu queria mostrar a vocês. Claro que ainda tem aqui a volta. Quando eu tenho aqui essa setinha, quer dizer o quê? Que vale tanto a ida como a volta. Aqui eu só provei a vocês a ida, que MR vezes MS é igual a menos 1. Agora, será que se eu tiver um produto igual a menos 1 vai ser perpendicular? O teorema está afirmando que sim. Bom, mas para encerrar, pessoal, duas retas elas podem ser paralelas e podem ser perpendiculares, mas também podem ser oblíquas. Vou montar aqui embaixo. Retas oblíquas. São retas que se cruzam sem formar um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui, ó.
Aqui eu tenho a reta R e aqui a reta S. Como é que eu vou saber se são oblíquas? Primeiro, MR tem que ser diferente de MS. E para encerrar, isso aqui eu estou garantindo que não são paralelas. E quando eu faço isso aqui, ó, MR multiplicado por MS, se o produto for diferente de -1, eu estou garantindo que elas também não são perpendiculares. Então, para ser oblíquas, tem que acontecer isso aqui. Tá certo? Elas se cruzam, mas não formam um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui, que o vídeo ficou muito extenso hoje, mas foi muito importante tudo que vimos aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.